Bem, amigos do Biomed, mais uma videoaula. Agora a gente vai falar a respeito da membrana plasmática. Vamos lá? Membrana plasmática, também chamada de membrana celular. Também chamada de membrana citoplasmática. Eu já vi alguns vestibulares chamando simplesmente de plasmalema. Plasmalema? É. Vários sinônimos para a mesma estrutura, a membrana da célula. Inclusive, lá nos neurônios, a membrana celular é chamada de neurilema. Nas células musculares, ela é chamada de sarcolema. Em algumas células bem especializadas, a membrana tem até nomes específicos, né? Nomes diferentes. Neurilema, sarcolema. Mas, generalizando, membrana plasmática ou celular ou membrana citoplasmática. Turminha, qual é a arquitetura? Como é a arquitetura e a composição química da membrana celular? Bom, composição química, essa é fácil. A membrana é uma estrutura lipoproteica. Lipoproteica. Observem aqui, ó. Duas camadas de fosfolipídios. Uma camada de fosfolipídio, outra camada de fosfolipídio. E nessa dupla camada fosfolipídica, a gente encontra então, ó, proteínas, moléculas de proteínas. Composição química lipoproteica, portanto. Vamos aos detalhes. Gente, essas proteínas que tem na membrana celular, observem, algumas, elas podem ser deslocadas. Tem proteína que pode deslizar na membrana, sim, tanto do lado de fora, como também por dentro da célula. Tem proteínas que, portanto, são proteínas periféricas. Proteínas do tipo periféricas. Proteína periférica. Ela também pode ser chamada de proteína do tipo extrínseca. Note, tem proteínas, ó, que ficam presas. Elas ficam presas na dupla camada fosfolipídica. Essas aqui são chamadas de proteínas integrais. Proteína integral. Ó, esta aqui, integral, também chamada de proteína intrínseca. Intrínseca. Pois é. Proteínas periféricas ou extrínsecas e integrais ou intrínsecas, tá bom? Queridos, atenção para mais detalhes. E quanto ao fosfolipídio? Tá aqui, ó. Vou pegar uma molécula de fosfolipídio para vocês. Este círculo representa a molécula do glicerol, mais o radical fosfato. E estas perninhas aqui, ó, entre aspas, né? Estas perninhas aqui representando os ácidos graxos. Lembrando que lá na parte de bioquímica, a gente viu lipídios, confere? Vamos recordar? Este aqui é o tal do glicerol. Álcool, um triálcool, né? Um poliálcool. Lembrar que o glicerol, ó, ele pode se ligar a um tal de ácido graxo, né? Ácido graxo,
aquele ácido de longa cadeia carbônica, às vezes mais de 20 carbonos enfileirados. Lembrando, daqui saindo uma hidroxila, daqui saindo hidrogênio, liberação de molécula de água, e nós vamos ter o glicerol ligado ao ácido graxo, né? Ligado ao ácido graxo. É o que a química orgânica chama de éster, lembra? Éster, combinação de álcool com ácido. Então, lembra que o glicerol tem 3 carbonos e 3 hidroxilas. Vou representar o glicerol por esta barra vertical aqui, Glicerol está aqui. Gente, como o glicerol tem 3 hidroxilas, olha o que pode acontecer. O glicerol pode se ligar a um radical fosfato, ligar a um PO4 radical fosfato. E aqui, aqui ele pode se ligar a 2 ácidos graxos. Representando os ácidos graxos por estas barras horizontais. Então, a molécula do fosfolipídio. Então, esta cabecinha aqui é o glicerol ligado ao fosfato, tá? E as 2 perninhas, então, são os ácidos graxos. Tranquilo? Tem que lembrar lá da matéria de química para entender essa paradinha aqui direitinho. E, gente, detalhes da química. Glicerol mais fosfato formando uma região da molécula do fosfolipídio que é polar. Uma parte polar da molécula. Já os ácidos graxos formando uma parte que é, quimicamente falando, apolar. Então quer dizer que a molécula do fosfolipídio tem uma região polar e outra região apolar. O pessoal lá da química, então, vai dizer que o fosfolipídio é uma molécula anfipática. Antipática? Não, menino, presta atenção. Dupla, lembra? Dupla. Molécula anfipática. Parte polar e parte apolar. Agora, vamos lembrar mais um pouco da química. Você está recordando que a água é uma substância polar? A água, ela é polar. Já que a água é substância polar, você lembra também que polar combina com polar e apolar com apolar, certo? Então, aqui, galera, olha como é a membrana, As caudas hidrofóbicas, polar é hidrofílica, apolar é hidrofóbica, já que a água é polar, tô repetindo, né? Então, veja, apolar com apolar. Quer dizer que as caudas que são hidrofóbicas ficam voltadas para si. E as cabeças que são hidrofílicas ficam voltadas para o lado de fora. Por que isso? Lembra qual é a substância química mais abundante dos seres vivos, inclusive dentro das células? Não é água. Lembra que a evolução diz que a vida também surgiu na água? Então, gente, em azul água, tanto fora quanto dentro da célula tem muita água. Opa, tanto fora quanto dentro da célula tem bastante água. Então, as cabeças polares, hidrofílicas, ficam voltadas para o lado de fora. E as caudas apolares, hidrofóbicas, voltadas para dentro da membrana, voltadas para si. Viu como a química está batendo direitinho? Então, a gente diz o seguinte, que a membrana celular apresenta composição química lipoproteica. Observações necessárias. Gente, nas células animais,
A gente pode encontrar também isto aqui, ó. Isto aqui é o que, professor? A gente pode encontrar moléculas de colesterol. Na membrana celular tem um pouquinho de colesterol? Tem sim, senhor. Mas eu vou repetir. Nas células animais, tá? E alguns fungos. Alguns fungos também têm colesterol. Mas lembra, nos vegetais, reino vegetal, não tem colesterol. Lembra disso? Então, membrana celular vegetal, você não encontra isso aqui não, tá? Só em alguns fungos e nas células animais. Inclusive, esse tal de colesterol, ele faz o que na membrana? A gente diz, pessoal, que nas células animais, o colesterol ajuda a dar-se um pouco mais de consistência. É que a membrana plasmática é um tal de mosaico fluido. Já vou explicar um pouco mais. Ó, é uma estrutura fluida. A membrana não é uma estrutura estática, dura. Ela tem uma certa fluidez. E quando tem muito colesterol, a fluidez ela fica um pouco menor. Como é que é? Colesterol, quando está aumentado, quando ele aumenta na membrana celular, tá? Isso ocasiona uma redução da fluidez. Redução da fluidez da membrana plasmática. Colesterol, se tiver diminuído, reduzido, significa maior fluidez da membrana plasmática citoplasmática, membrana celular plasmalema. Estou falando sobre isso aqui, sabe por quê, né? Porque tem vestibular que de vez em quando cobra esses detalhezinhos aqui. Sabia que isso aqui caiu até na prova da EMESCAN? Oi? EMESCAN. Ah, professor, mas é normal. É, mas caiu na prova do Enem também. No Enem? Até no Enem. Então, senta, reza e fica esperto, tá bom? Já que eu estou falando dos lipídios, também do colesterol, etc e tal, mais uma curiosidade. Você está achando que esses fosfolipídios, eles ficam assim parados, estáticos, na membrana? Olha que curioso, galera. Esses lipídios, ó, eles podem deslocar pela membrana. Ó, este fosfolipídio aqui, daqui a pouco pode estar para aqui. Caramba, cada fosfolipídio faz movimentos laterais, sim, mas cada fosfolipídio faz movimento de rotação. O fosfolipídio ó, fica girando ao redor do seu próprio eixo. Loucura, loucura! Também existe um tal de movimento chamado de flip-flop. Isso aqui, ó, flip-flop. Esse fosfolipídio está aqui, pode vir cá para baixo. Esse aqui de baixo e lá para cima. Lipídio deslocando para os lados, indo para baixo ou girando ao redor do seu próprio eixo. Eu não falei que a membrana é um tal de mosaico, ó, a arte em mosaico, a arquitetura em mosaico, e que apresenta uma certa fluidez? A gente diz que a membrana celular tem a arquitetura, o aspecto de um mosaico fluido. Alguém lembra o que é o tal do mosaico? Você que não entende de arte, não se meta no desenho dos outros. Arte em mosaico, ó. Mosaico é tipo assim, quando você tem uma estrutura formada por várias pecinhas menores. Já viu um telhado colonial de uma casa? Um telhado colonial é uma estrutura em mosaico, aquela estrutura grandona e várias partes menores encaixadas. Membrana celular, trocentos lipídios e proteínas, um mosaico com fluidez, tá bom? Acho que já deu para entender. E galera, qual é o aspecto da membrana celular
quando a gente observa ao microscópio. Ao microscópio, como é a membrana? Ao MO. Lembra? Microscópio óptico. Aquele que aumenta a imagem pouco mais de 1000 vezes. Não é isso? Ao MO, a membrana é invisível. Oi? Invisível. Gente, não dá para ver membrana de célula ao microscópio, não. Óptico, né? Não, porque ela é muito pequena. Aumentando 1000 vezes, não é suficiente. No laboratório, quando a gente analisa a célula ao microscópio óptico, a gente não vê a membrana plasmática. É como se a célula não tivesse limite, não tivesse delimitação. Mal, vamos ver assim algumas estruturas meio que apagadas, tá? E ao microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico, aquele que aumenta a imagem mais de 100.000 vezes, às vezes mais de 200.000 vezes, 300.000 vezes, depende do fabricante, né? Amigos, ao microscópio óptico, ela é invisível. E ao eletrônico, a membrana apresenta aspecto trilaminar. Oi? Aspecto trilaminar. Como assim trilaminar? Trilaminar, assim, ó. Duas faixas escuras e uma faixa clara central. Faixa clara central? Bom, vamos lá, turminha. Vamos entender isso aqui, ó. Membrana celular ao microscópio eletrônico. Duas faixas escuras periféricas e uma faixa clara central. Caramba, Helder. Então, ó, em toda a membrana da célula, esse aspecto trilaminar. Sim, jovens, atenção. Estas duas faixas aqui escuras periféricas, faixas escuras periféricas, né, são osmiófilas. Oi? São osmiófilas. Química, elemento químico ósmio, lá da tabela periódica mesmo, isso. E a faixa clara central, ela é osmiófoba. Como assim, professor? É simples, jovem, é simples. Olha que legal. Para a gente poder observar estruturas celulares, células, ao microscópio eletrônico, a gente tem que aplicar na célula algumas substâncias químicas. Por exemplo, um tal de tetróxido de ósmio. Tetróxido de ósmio. Eu só não sei até hoje como é que alguém foi descobrir que tetróxido de ósmio vai impregnar na membrana para dar esse aspecto, mas tudo bem, tudo bem. Gente, tetróxido de ósmio é uma substância polar. Tetróxido de ósmio, substância polar. Aí, eu tenho certeza que alguém já deduziu, mas eu vou dizer mesmo assim. Olha que fácil. Quando você aplica tetróxido de ósmio na membrana, o que acontece? Já que ele é polar, olha onde é que o tetróxido de ósmio vai se ligar? Ele vai se ligar à parte polar dos fosfolipídios. Escurinho, impregnado com tetróxido de ósmio. Polar reagindo com polar. E a faixa clara central, onde é a parte apolar, aqui
o tetroxiósmo não fica impregnado. Duas faixas escuras periféricas, a faixa clara central. Tranquilo? Gente, isso é chamado então de aspecto trilaminar. Um pequeno detalhe, eu não sei se você percebeu uma coisinha. Gente, o microscópio eletrônico não é assim o equipamento mais poderoso que existe na arte de ampliar imagens? E ao microscópio eletrônico, o máximo que a gente consegue ver é isso aqui, ó. Este aspecto trilaminar, tranquilo? Ô Helder, se isso aqui é o máximo que dá para ver ao microscópio, então de onde é que saiu a ideia, a arte do mosaico fluido? Boa pergunta. Galera, o tal do mosaico fluido, aquela figura bonita que você vê por aí colorida nos livros e apostilas de biologia, aquele tal de mosaico fluido é um modelo teórico. O mosaico fluido de verdade jamais foi visto em equipamento algum. É um modelo teórico. Saiu da cabeça de dois cientistas, um tal de Singer e um tal de Nicholson. Singer e Nicholson, os criadores da chamada teoria do mosaico fluido, modelo teórico. Na verdade, ninguém nunca viu isso aqui. O máximo que dá para ver é isso aqui. Mas você percebeu que este modelo teórico encaixa direitinho naquilo que pelo menos é visível ao microscópio? E mais, vamos ver na nossa próxima aula, transporte através de membrana, que este modelo consegue explicar como é que substâncias diferentes, tão diferentes, polares e apolares, conseguem atravessar a membrana celular, entrando ou saindo da célula. Então, justifica esta imagem e explica a fisiologia da membrana, é um modelo aceito como verdadeiro pela matéria de biologia. Tranquilo? Difícil mesmo é pronunciar Singer e Nicholson. DNA é mais fácil. A teoria da dupla hélice de Watson e Crick. Lá no tecido ósseo, aqueles canais também é mais fácil. Os canais de Harvard e de Volkmann. Mas Singer e Nicholson eu treinei muito para pronunciar. Não sei se eu me saí bem, tá? Você que vai dizer. E para a gente terminar essa nossa videoaulazinha sobre arquitetura de membrana, uma última colocação, gente. Qual a última colocação? Esta aqui, ó. O aspecto trilaminar forma a chamada unidade de membrana. Como assim unidade de membrana? Em outras palavras, amigos, quer dizer que a membrana plasmática, ela é universal. A membrana celular é universal? Sim, universal do reino de Deus? Nesse caso, inclusive do reino de Deus. Sabe por quê? Eu peguei aqui uma célula eucariota animal. A membrana desse jeito, certo? Se eu pegasse a membrana de uma bactéria que é um ser procariota, a membrana tem qual aspecto? Trilaminar. Se eu pegar uma célula vegetal, ela tem sua parede celulósica, tudo bem, mas tem membrana. Como é a membrana da célula vegetal? Aspecto trilaminar. Em toda célula, em qualquer célula da natureza, membrana ao microscópio eletrônico tem sempre este aspecto. O que fala a favor da evolução. Uma forma de vida ancestral originando outras formas de vida. E mais, olha que barato. Como é que é a estrutura da membrana lisossômica? Trilaminar. Membrana do complexo de Golgi? Trilaminar.
Membrana das mitocôndrias, as duas membranas das mitocôndrias, trilaminar. Toda estrutura celular que tem membrana, essa membrana é igual à própria membrana plasmática, sempre aspecto trilaminar. É a chamada unidade de membrana. Toda membrana biológica é sempre desse jeito. Beleza? A propósito, por que os lisossomos, o Golgi, os retículos e também a tal da carioteca, membrana nuclear, tem aspecto trilaminar? Por quê? Por quê? Seria apenas coincidência? Figurinha para a gente entender essa paradinha aí. Uma célula primitiva com material genético livre no citoplasma, no nucleoide. Com o passar do tempo, milhões ou bilhões de anos, você escolhe. Olha o que foi que aconteceu. Essa célula, crescendo, começou a criar invaginações. A membrana dela começou a formar dobras para dentro, invaginação. Beleza? E daí, professor? E daí? Bom, vamos chamar estas invaginações aqui de retículos endoplasmáticos. Opa! Retículo endoplasmático, formando um monte de dobras para dentro da célula, os retículos. E daí, professor? Continua acompanhando o raciocínio. Esses retículos acabaram por formar uma proteção, uma carioteca, uma membrana ao redor do material genético da célula. Só que esse tal de retículo plasmático, em alguns, os ribossomos foram aderindo, em outros não. Retículo liso, retículo rugoso. Só que retículo rugoso, ele pode formar expansões, sacos achatados, empilhados, organizados, de onde podem brotar vesículas. Vamos chamar de complexo de Golgi. Você não sabia que o Golgi é uma região especial do retículo liso, que se organizou na forma de sacos achatados e empilhados? E o complexo de Golgi, que, por sua vez, vai soltando, liberando vesículas. Algumas que podem jogar secreções para fora da célula, e outras que vão ficar na célula com o nome de lisossomos. E assim, durante zilhões de anos, células procariotas, algumas, evoluíram para células eucariotas. Assim diz a biologia, só estou repetindo. E você então, jovem, entendeu? O lisossomo tem unidade de membrana, aspecto trilaminar, porque veio do Golgi. O Golgi tem unidade de membrana trilaminar, porque o Golgi veio do retículo. O retículo tem aspecto trilaminar de membrana, porque ele veio de invaginação da própria membrana plasmática. Uma coisa foi formando a outra, unidade trilaminar. Entendeu? Então, jovens, prezados alunos, esta foi a primeira aulinha de membrana, arquitetura, composição química da membrana plasmática, beleza? O nosso próximo assunto, nossa próxima videoaula, vamos ver como é o transporte através da membrana. Mas isso é assunto para depois. Obrigado aí pela atenção de vocês mais uma vez. Um abração do macrófago
Bons estudos, até a próxima!